Olá, eu sou Fernanda Barcelos e sejam muito bem-vindos ao canal do XOSP. Hoje nós começamos a nossa websérie dividida em 3 episódios, cujo tema é Tudo sobre Certificado Digital na LGPD. Cada tema vai ter um convidado especial e determinado para nos esclarecer sobre assuntos diferentes. O nosso primeiro conteúdo de hoje, nós vamos nos aprofundar sobre o que vai mudar na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E quem vai nos ajudar a entendê-lo vai ser a advogada e especialista em Direito Digital, doutora Patrícia Fernanda Vieira. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda ao XOSP. Eu agradeço muito desde já pelo seu empenho e contribuição e, por favor, se apresente a todos que estão nos assistindo. Fernanda, é um prazer grande estar com vocês hoje do XOSP. Estamos muito satisfeitos em poder falar sobre a LGPD, que é uma lei que está em voga e todo mundo precisa aprender porque diz respeito a absolutamente todas as pessoas. Então, eu sou advogada, trabalhei muito tempo com direito penal militar e depois fiz essa virada para o direito digital, estou muito apaixonada por isso. Fui chefe da secretaria, chefe do departamento jurídico da Secretaria de Economia, Ciência e Tecnologia do Governo do Distrito Federal, onde a questão do direito digital ficou mais evidente e tenho me especializado sempre nisso. Quem sabe o ano que vem a gente tem uma pós aqui em Goiânia, bem específica sobre LGPD, a gente tem sonhado com isso. E esse tem sido o meu trabalho atualmente, com muita alegria. Vai ser muito bom a gente bater esse papo. Muito legal, então vamos lá. Doutora, para começar, a LGPD é a lei número 13.709. Ela foi aprovada em agosto do ano de 2018 e com vigência a partir de agosto de 2020. Porém, ela entrou em vigor no dia 18 de setembro, quase um mês depois. Eu quero começar o assunto deste primeiro episódio com o que mudou na LGPD deste ano de 2020. E o brasileiro, como consumidor, ele já entendeu que possui direitos que constam nessa LGPD? Fernanda, eu penso assim, que o assunto começou. Quase todo mundo, eu tenho visto, que já ouviu falar. Quando a gente fala de LGPD, as pessoas, eu me lembro, alguma coisa na rádio, alguma coisa na TV, participei de algum congresso que tinha um fórum sobre LGPD. Então, eu penso que o conhecimento ainda está assim, meio por alto. Nós temos visto muito ainda incipiente, muito no início, algumas pessoas falarem mais na prática sobre LGPD, especialmente as pessoas que estão relacionadas ao marketing, o RH das empresas, já estão um pouco mais atentas quanto a isso. Mas eu penso, Fernanda, que a população geral ainda não tem esse conhecimento necessário à LGPD. Para você ter uma ideia, assim, quando a gente faz o processo de adequação, porque todas as empresas, sejam elas pequenas ou grandes, vão precisar se adequar à lei. É uma lei muito pesada, ela traz sanções bem severas, portanto, as mudanças no cotidiano serão necessárias. E quando a gente faz esse trabalho de adequação, a gente precisa falar a mesma linguagem, desde a pessoa que está lá na portaria até o alto executivo, porque não adianta nada só o alto executivo, o diretor, o presidente ter conhecimento sobre proteção de dados, se a pessoa que faz o atendimento na ponta não tiver. E nesse processo a gente tem visto que nós ainda estamos muito no começo, engatinhando com essa questão. As pessoas ainda entregam seus dados sem muito critério. São cadastros, fichas, olha, preenche isso aqui para mim, você vai ganhar um desconto, eu vou te mandar alguma coisa. Às vezes a gente não sabe exatamente o que virá, e como nós sempre preenchemos todos os dados, a gente, no modo geral, continuamos fazendo isso. Então, para a sua pergunta, eu acho que nós estamos no começo. E ainda temos que fazer muito o que vocês estão fazendo, abrir o espaço
para falar sobre proteção de dados. Às vezes as pessoas se assustam um pouco sobre falar sobre lei, né? Parece algo distante, mas a proteção de dados vai fazer parte do nosso cotidiano. Todos os dias nós vamos falar sobre isso. A gente percebe, Fernanda, em coisas do tipo golpes no WhatsApp, né? Quem não conhece, não passou, não conhece alguém que teve aquele famoso golpe de alguém que tem acesso à sua agenda, ao seu celular e manda uma mensagem para os seus amigos pedindo um dinheiro emprestado para fazer um depósito, amanhã eu pago. Então, o que se sabe de proteção de dados ainda está preso a isso, a essas pequenas situações do cotidiano. Mas eu imagino que com iniciativas como a de vocês, com o tempo a gente vai aprender sobre proteção de dados e nos resguardar de forma que nós aproveitemos tudo que tem a respeito dos nossos dados. Portas abertas, que são maravilhosas, mas fechemos também as portas que nos trazem algum perigo. Certíssima. Diante disso, é perceptível que muitos vão ter que ainda aprender, evoluir e se adequar à LGPD. Porém, ela entrou em vigor, esse assunto é importante, sem ter fiscalização ativa ou multa. Isto é, o órgão responsável em fiscalizar as regras, ele não está plenamente ativo. Aí eu vou até pegar minha colinha, porque de acordo com as pesquisas, essas punições por desobediência à LGPD só vão ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Então, a minha pergunta é, como que vai ser o controle dessas punições até a chegada do ano de 2021? E as pessoas que desobedecerem, elas realmente vão ser notificadas? É para elas terem medo mesmo? Fernanda, eu penso que a gente pode cair no erro de confundir a LGPD com proteção de dados de forma muito restrita, entendendo que apenas a LGPD faz essa guarda e essa proteção de dados, porque não é. Nós temos vários outros ordenamentos jurídicos e legislativos que amparam a proteção de dados. Nós temos, por exemplo, uma lei que é bem popular, que é a Lei Carolina Dickmann, de uma situação que a atriz passou de ter fotos suas vazadas do seu celular na rede, e aí toda uma legislação a respeito de dado, que é pessoal, direito seu de resguardar a sua imagem, foi criada. Então, além da Lei Carolina Dickmann, a gente tem o Marco Civil da Internet e tem várias outras legislações que protegem os dados. Então, muito embora nós não tenhamos ainda a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai começar a funcionar realmente só em 2021. Inclusive, a semana passada, eu estava acompanhando a discussão e a sabatina com os candidatos, os indicados à diretoria, presidência, né, da autoridade. Nós já temos órgãos de fiscalização de dados. Nós temos o PROCON e nós temos especialmente os tribunais. E os tribunais não só têm julgado casos de vazamento de dados, uso indevido, com base na legislação que já existe, mas eles também já têm feito referência à LGPD. Porque da mesma forma que as empresas já precisam fazer o seu processo de adequação, o judiciário também já tem feito seu processo de estudo e de trazer para dentro do seu conhecimento a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, um alerta que eu faço, não se engane de, eu estou muito tranquilo, né? As sanções que são pesadíssimas, eu não sei se você observou, Fernanda, elas vão desde uma advertência, olha, não faça mais isso com os dados dos seus clientes, o seu banco de dados, até multa de 50 milhões, no limite de 50 milhões, 2% do faturamento. Para algumas empresas, isso significa a morte, né? Uma sanção desse tamanho, para algumas empresas, impede que elas voltem ao mercado, como tem acontecido na Europa, através da GDPR, que é a lei que nós nos baseamos para fazer a nossa brasileira. Então, nós não estamos sem salvaguarda dos dados pessoais. Nós temos legislações,
nós temos órgãos que cuidam disso e as sanções que nós conhecemos na LGPD, de fato, ficarão para o ano que vem, mas o prazo é curto para a gente se adequar e se proteger dessas sanções futuras. E aí você usou o termo é para ficar com medo, eu acho que é para ficar com medo, sim. Tem uma escala dessas punições? Isso, tem sim. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ficar responsável por fazer essa medição, né? Olha, essa situação aqui de dado vazado, de dado utilizado de forma ilegal, isso aqui é uma coisa simples, foi bem resolvida, foi contida, então isso aqui não é um caso de multa financeira, vai ser um caso de advertência. Sempre, eu alerto, sempre eles vão dar publicidade de vazamento de dados, o que é muito ruim para as empresas, porque diminui a sua credibilidade, né, perante os seus clientes. Olha, aquela empresa vazou um dado, ainda que ela tenha conseguido conter, de que forma ela está guardando o meu dado. Então, existe uma gradação que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai fazer. A gente não sabe ainda de que forma, porque ela está em criação, então todas essas regras internas serão criadas no seu devido tempo, né? Entendi. Doutora, esse assunto é tão importante que é preciso entender que a nova lei ela tem o intuito de criar um cenário de segurança jurídica. Então, é padronizando normas práticas a fim de promover a proteção de todos de forma igualitária. Aí tá, isso engloba compras online, redes sociais, teatro, ou até, por exemplo, no caso do SHOSP, na hora de você adquirir um software médico de gestão. E tudo isso, eu estou falando tudo isso que engloba os dados sensíveis. Para quem ainda não sabe, o que seriam esses dados sensíveis? E existem dados que exigem um cuidado mais atencioso que outros, ou é uma proteção geral, não tem distinção? Fernanda, tem sim. E aí você já trouxe para a gente esse termo que é bem importante e a gente precisa ter cuidado com ele, que é o dado pessoal sensível. Nós temos aquele que é o dado pessoal e essa parte que é uma parte especial e que a lei realmente protege de forma especial. São dados relativos à criança, adolescente, dados aí no quesito assunto, dados que tratam de saúde, né, que é o caso de vocês, os dados relativos à saúde, à opção sexual, ao posicionamento político, filiação partidária, biometria, que hoje em dia a gente percebe o uso de biometria em catraca de academia, né? E nós não sabemos exatamente quem fica com esse banco de dados, é um dado sensível, então certamente esse tipo de acesso vai mudar. Então existe uma gama de dados que a lei olhou para eles e falou, isso aqui merece uma proteção maior. Porque quais são as bases que a lei se vale para a sua existência? É a privacidade, é o direito de você ter a sua formação, da sua personalidade, livre de um estigma. Olha, fulano um dia fez tal coisa, fulano é algo. Não, a lei quer te permitir ter a proteção dos seus dados enquanto você se forma como pessoa. Então, por isso, existe uma gama de dados que são considerados mais sensíveis. E essa palavra já nos ajuda a entender que eles vão precisar de uma proteção maior. Como eles são sensíveis, eles atingem de forma mais contundente a pessoa natural. A lei fala, para esses você vai ter que ter requisitos mais apurados e um sistema melhor para você utilizar. Não será qualquer pessoa que vai poder fazer essa utilização de dados, e quando ela fizer, amparada nos princípios que a lei determina, ela precisa fazer com todo um cuidado especial, o que é ótimo. Ainda que para quem está trabalhando com dados, ou já trabalhe com dados sensíveis, pense, puxa, agora eu vou ter que mudar tudo, vou ter que rever, mas essa proteção, ela é muito importante, né? Nós vivemos numa sociedade onde se prega a proteção à pessoa,
à sua personalidade, ao seu desenvolvimento. Então, a lei vem caminhando em paralelo com isso, ajudando a sociedade a proteger o indivíduo e não tratá-lo como massa, né? Cada um é um e tem as suas qualidades e qualificações enquanto pessoa, e a lei faz essa proteção especial. Muito bom. A última, infelizmente, eu cheguei na última pergunta, mas você até já mencionou ela, que já foi muito legal, mas para fechá-la, eu queria saber qual é a relação entre a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet e o Cadastro Positivo. Você está deixando as perguntas mais difíceis para o final. Olha que interessante. Deixa eu explicar um pouquinho o que é esse cadastro positivo. Porque a gente conhece muito o cadastro negativo, né? Quando o nome fica negativado no Serasa, olha, não consegui pagar a conta, meu nome está negativado, não vou conseguir fazer uma outra transação comercial. O cadastro positivo é o outro lado, ele é o oposto, o reflexo. Nele estão as informações positivas, essa pessoa paga como? Ela é um bom pagador? De que forma ela faz como é que ela se gere no mundo, na sociedade, na questão financeira? Né? Ela se mantém de forma positiva, cumpridora das suas obrigações financeiras. Então, esse é um cadastro positivo. Para que não exista só o negativo, a ideia é que se exista o positivo. E como esse cadastro é protegido ou ele é amparado? As instituições financeiras dizem assim, o cadastro positivo é muito importante, porque se eu tiver acesso a esse cadastro, eu posso verificar que a Fernanda é uma excelente pagadora. Então, para fazer o empréstimo para a Fernanda, eu vou fazer com um juro menor, porque ela tem credibilidade no cadastro positivo. Essa é a ideia e essa é a proteção do cadastro. Mas o assunto não está pacificado. A Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 7º, se eu não me engano, inciso 10º, fala de um dos requisitos para utilizar dado é o cadastro de crédito. Então, aparentemente, a gente pensa, então, pode ter um cadastro positivo de crédito das pessoas. A LGPD está dizendo que pode. Mas tem um outro lado, e é importante que haja discussão, e os pensamentos e ideias não sejam sempre convergentes, né? A discussão é sempre bem-vinda. Outro lado diz assim, olha, mas a pessoa devia ser consultada. Ela devia ter o consentimento dela para que o seu nome estivesse no cadastro positivo. Por quê? Porque lá também pode ter informações sobre o seu perfil de compra. E o perfil de compra é algo muito valioso para as empresas, né? Uhum. O que você gosta de comprar, onde você acessa, como é que você faz. Então, isso é muito importante. A pessoa devia ter o direito de consentir ou não. Então, esse assunto não está pacificado, nós temos discussões e bons posicionamentos dos dois lados, tanto dizendo que o cadastro está amparado pela LGPD, pelo Marco Civil, outros dizendo, olha, não está, não deveria ser assim. Ainda no meio desse imbróglio, nós temos a lei de sigilo fiscal, que aconteceu uma mudança recente, que aparentemente tira o cadastro positivo do sigilo, então ele estaria mais aberto. E aí a gente imagina que vai ser um assunto de debate para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Imagino que para aqueles que vão entrar, isso vai estar lá no top 10 da sua lista de discussão. É definir, se debruçar sobre o assunto para ver se está de acordo ou não. Né? Cabe a gente ir aí refletindo quanto a isso. Gostaria de ter o meu cadastro positivo aberto, né, com acesso, ou eu preferia que não? Entendi. Muito bom. Muito legal. Bom, gente, é isso. O nosso assunto de hoje encerrou. Amanhã nós começamos o nosso segundo tema com certificado digital na LGPD. E quem vai honrar a presença nesse tema com a gente é o gerente de produtos da Solute, Lucas Vieira. Doutora Patrícia, muito obrigada.
Você esclareceu muito bem esse assunto. Obrigada por contribuir com a sua expertise para a gente, que foi muito boa. Eu aprendi muito e eu acredito que muitas pessoas tenham aprendido muito, porque é um assunto pouco falado e pouco didático. Ele precisa ser didático. Então, o XOSP já agradece muito desde já. Prazer foi meu, Fernanda. Foi um prazer. Que sejam ótimos todas as webséries que vocês apresentaram. Exato, e mais parcerias pela frente. Com certeza.